Pronto. Alguém só me confirma aí no chat, ou então ligando o microfone, se está dando para ver o que eu estou projetando aqui, ó. Está dando para ver, assim? Pode ser chat ou então no microfone. Jonathan está assim, pronto. Obrigado, Jonathan. Então vamos nós, ó. Geometria espacial, certo? Como eu tinha comentado, é o assunto que nós vamos estudar durante todo esse terceiro bimestre, certo? Terceiro e quarto bimestre, na verdade, vamos estudar tudo envolvendo geometria espacial, certo? O iniciozinho de geometria espacial, a gente estuda a parte de, nós chamamos de poliedros, certo? Só uma rápida introduçãozinha. Ó. As inúmeras obras de engenharia, arquiteturas e artes, certo? Tudo está relacionado com figuras estudadas na geometria. Se você pegar essas quatro obras aqui, por exemplo, Museu de Arte de São Paulo, Catedral Nacional em Brasília, Pirâmide de Vidro na França, certo? E aqui o Palácio de Taj Mahal na Índia, né, que é um dos mais conhecidos palácios que existe, certo? Tudo isso aqui, se você observar, tem figuras geométricas, figuras planas e principalmente, que é o que nós vamos estudar, figuras geométricas. Professor, qual é a diferença de figuras planas para figura geométrica? Por exemplo, quadrado. Quadrado é uma figura plana. Por que é uma figura plana? Por exemplo, eu posso pegar um quadrado e colocar ele sobre uma mesa, que é um plano. E ela cabe tranquilamente. Agora, por exemplo, se eu pegar uma figura geométrica, por exemplo, se eu pegar um dado, certo? Um cubo, o dado que tem o formato de um cubo, e eu colocar sobre uma mesa, a mesa não vai comportar toda a superfície do cubo, do dado. Uma parte vai ficar para fora. Por que fica para fora? Porque o cubo, o dado, ele é uma figura geométrica. O dado, ele é um sólido geométrico, né? Ou seja, é uma figura tridimensional, tem comprimento, largura e altura, certo? Então, nas construções, muitas vezes, além de figuras planas, a maioria você vê figuras geométricas. Por exemplo, várias coisas que têm formato geométrico ligado à matemática. Por exemplo, se eu pegar um forno de micro-ondas, ele tem o formato de um paralelepípedo, nós chamamos de paralelepípedo retângulo. É o mesmo exemplo semelhante se eu pegar uma caixa de sapato. Também tem um formato de que nós chamamos de um paralelepípedo retângulo. Se eu pegar um globo terrestre, muita gente até pensa, professor, o globo terrestre é um formato de um círculo, de uma circunferência. Na verdade, não. O globo terrestre é um formato 3D, certo? É o que nós chamamos de esfera. Lembra que a gente conhece mais, né, a bila. Quem brincou muito de bila, bolinha de gude, também tem o formato de uma esfera. Não é o formato de uma circunferência, não, porque circunferência é um plano, certo? No caso, uma bila não é plana, é uma figura tridimensional. Se eu pegar, por exemplo, a lata de um atum, ela tem um formato de um cilindro. Se eu pegar, por exemplo, uma caneta ela tem também um formato de um cilindro, certo? Se eu pegar, por exemplo, uma casquinha de sorvete já tem um formato que nós chamamos de um cone, que é o mesmo formato, por exemplo, daquele chapéu de aniversário, aquele chapéuzinho, né? Também tem formato de um cone. Por exemplo, se eu pegar essa forma aqui desse edifício, aqui é o que nós chamamos de um prisma oblíquo. A gente vai ver até mais na frente. Professor, por que o nome oblíquo? Oblíquo é porque ele é inclinado. Tá entendendo? Ele não é reto. Se ele fosse reto, ele seria um prisma reto quadrangular. Como ele tem uma certa angulação, uma certa inclinação, a gente chama de prisma oblíquo, certo? E o seguinte, quando a gente estuda formas tridimensionais, certo? Na geometria, a gente, que eu comentei até no começo, a gente costuma dividir isso em dois tipos, certo? O primeiro que a gente vai estudar no terceiro bimestre, que é o que nós chamamos de poliedros, certo? Exemplos de o que é poliedro, professor? O seguinte, são sólidos geométricos, ou seja, tridimensionais, cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos. Por exemplo, triângulos, quadriláteros. Quando eu digo quadriláteros, aí entra quadrado, entra losango, entra retângulo, quadrilátero de forma geral. Pentágonos, hexágonos, ou seja, os poliedros são formados por figuras planas, certo? A palavra poliedro, ela vem do grego antigo, em que poli significa vários e edro significa faces, ou seja, o poliedro é formado por várias faces, certo?
Vejamos algum desses poliedros. Por exemplo, coloquei alguns poliedros, principalmente alguns que nós vamos estudar bem nesse bimestre. Ó. Esse que nós vamos focar hoje, que é o paralelepípedo. O cubo, que é um tipo específico de paralelepípedo, que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Tem também prismas. No caso, o prisma pode ser hexagonal, prisma quadrangular, prisma pentagonal, vai depender da base, mas tudo isso são prismas. Da mesma forma, também tem as pirâmides. A pirâmide também vai depender da base. Pode ser uma pirâmide triangular, se a base for um triângulo. Pode ser um prisma, uma pirâmide quadrangular, se a base for um quadrado. Certo? Não, professor, qual é a diferença de pirâmide para prisma? A gente costuma dizer que pirâmide, ela tem uma ponta lá em cima. Certo? É só uma base embaixo, em cima é uma ponta. Um prisma, ele não tem ponta. São duas bases. A mesma base de baixo é a mesma base de cima. Essa é a principal diferença entre prisma, que muita gente confunde. O que é um prisma e o que é uma pirâmide. Certo? Em um poliedro, podemos distinguir. Geralmente, um poliedro é formado por três coisas. Primeiro, as faces, que é o que eu já havia falado, inclusive, da definição de poliedro, ó, várias faces. Certo? As faces, o que são? São polígonos que formam a superfície do poliedro. Por exemplo, um prisma hexagonal. Ele pegou esse exemplo aqui. Está aqui, esse exemplo aqui que eu estou circulando novamente. Ó. Um prisma hexagonal. Ele é formado por 8 faces. O que são essas faces, professor? São esses polígonos aqui. Ó. 8 faces, 2 hexágonos e 6 quadriláteros. Cadê, professor? Cadê os 2 hexágonos? São as duas bases aqui, ó. Essa embaixo. Por que isso é um hexágono? Porque ele tem 6 lados. E como é um prisma, a mesma base de baixo é a mesma base em cima. Ó. Então aqui eu tenho as duas primeiras faces, 2 hexágonos. E além desses 2 hexágonos, eu tenho 6 quadriláteros, que são 6 retângulos. Cadê os retângulos? São esses laterais aqui, ó. Tem um aqui, 2 aqui, ó. 3 aqui atrás, 4 aqui atrás, 5 aqui, e esses 6 aqui da frente. Então, são 6 retângulos e 2 hexágonos, formando 8 faces, certo? Então, o que são as faces de um poliedro? São como se fossem as figuras. Pode ser quadrado, pode ser triângulo, por exemplo. Se eu pegar essa pirâmide quadrangular, quem são as faces? Ó, eu tenho esse triângulo na frente, esse triângulo do lado, esse triângulo do outro e esse triângulo aqui atrás. Além desses 4 triângulos, eu tenho mais uma face, que é o quê? A base, que eu chamo aqui, ó, que é o quadrado. Então, essa pirâmide ele tem 5 faces. Um quadrado embaixo e 4 triângulos do lado. Se eu fosse abrir, ó, quando a gente abre uma figura, a gente chama até planificar. Ó. Se eu abrir, ele ficaria mais ou menos assim. Ó. Vê se você concorda. Ó, isso aqui eu chamo planificar um sólido. É como se eu pegasse e abrisse ele e colocasse todo no plano. Do jeito que está aqui, se eu quiser fechar, ó, é só pegar as pontas e fechar os triângulos. Claramente você vê aqui, ó, que nós temos 5 faces. Ó. Um quadrado e os 4 triângulos aqui do lado, certo? Então, essa é a ideia das faces, certo? Professor, qual é a ideia de arestas? Aresta nada mais é do que os lados dos polígonos. Nós acabamos de ver o que são os polígonos, são as faces. Então, o que eu chamo de aresta é justamente o lado. Por exemplo, se eu pegar essa pirâmide triangular aqui, ó, quem são as minhas arestas? São esses ladozinhos, ó. Esse é 1, ó, 2, 3, isso tudinho é 4, 5 e 6. É como a gente comumente diz, são as retas que possui, que está no sólido geométrico. Por exemplo, entendeu? A pirâmide triangular, que foi essa que eu acabei de dizer, ele possui 6 arestas. São justamente essas 6 que eu marquei aqui, ó. 1, 2, 3 aqui nos lados, e embaixo na base eu tenho mais 3, ó. Totalizando 6 arestas, certo? Então a ideia de aresta é justamente esses tracinhos. Por exemplo, se eu pegar na pirâmide quadrangular, ó, uma aresta, 2, 3 e uma aqui atrás, 4. Com mais as 4 da base, 5, 6, 7, 8. Então aqui também, aqui no caso, eu tenho 8 arestas. Então a aresta nada mais é do que os lados, certo? Para a gente finalizar essa primeira parte mais teórica,
é justamente o que eu chamo de vértice, certo? Cadê o... Aqui. Vértices. Professor, o que vem a ser o vértice? Vértice nada mais é do que as extremidades das arestas. Como assim, professor? Nada mais é do que os pontos, vamos dizer. Por exemplo, se eu pegar essa mesma pirâmide triangular, ó, quem são meus vértices, professor? São os pontos, ó. Um aqui, ó. 2, 3, 4. Isso aqui são os vértices da pirâmide, são justamente os pontozinhos. Por exemplo, se eu pegar no cubo, professor, quem são os vértices do cubo? São os pontozinhos de encontro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Tudo isso aqui são vértices. Então, vértice nada mais é cubo. Então, os três elementos de todos os poliedros são esses três. É bom você saber a ideia do que é uma face, o que é uma aresta e o que é um vértice, que é o que nós vimos agora, certo? De poliedros, que é o que nós vamos estudar nesse terceiro bimestre. No quarto bimestre, o que nós vamos estudar, dependendo sempre do tempo, né, é justamente o que nós chamamos de corpos redondos. Professor, qual é a diferença de corpos redondos para poliedro? Porque nos corpos redondos, apresenta sempre, primeiro, uma parte arredondada. Essa é a diferença de corpos redondos no lugar de poliedro. Por exemplo, poliedro, você está vendo que as faces são tudo figuras planas, tudo retinha, direitinho. Nos corpos redondos, observe que algumas, pelo menos uma parte dela, não é obrigado a ser todo, é formado por algo inclinado, algo arredondado. Por exemplo, cilindro, essa parte aqui lateral, que ela é arredondada. O cone, eu tenho essa parte aqui de cima, que ela é arredondada. A esfera, ela é completamente arredondada, certo? Tronco de uma cone, certo? Se eu partir um cone, também ela é formada por uma parte arredondada. Então, sempre que tiver uma parte arredondada, a gente chama de corpos redondos. Isso aqui a gente vai estudar mais no quarto trimestre, certo? Mas o que eu tinha dito, que o que a gente vai focar hoje, é essa parte de paralelepípedo, que é o primeiro poliedro que nós vamos estudar, certo? Ele e o cubo talvez são os poliedros mais conhecidos, certo? É o primeiro tipo de poliedro. Primeiro, professor, inclusive o cubo é um tipo específico de paralelepípedo, certo? Professor, o que vem a ser um paralelepípedo? Seguinte, todo prisma cujas bases são paralelogramos é chamado de poliedro. Entende-se por paralelogramo as faces, certo? Quando eu digo base, são as faces. Pode ser quadrado, pode ser retângulo, mas são sempre paralelogramos. Por exemplo, temos três tipos específicos. O que nós chamamos de paralelepípedo reto, que talvez é o mais conhecido, como fosse uma caixa de sapato, certo? Caixa de sapato é um tipo de um paralelepípedo, certo? Por exemplo, até eu citei aquele exemplo, o micro-ondas. Micro-ondas é um tipo de paralelepípedo, certo? O paralelepípedo é chamado reto quando sua superfície total é a reunião de 4 retângulos com 2 paralelogramos base. Aqui é até uma definição mais sacada, não precisa nem saber essa definição toda não, certo? Outro tipo de paralelepípedo, que é o que nós chamamos de paralelepípedo retângulo. É um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 retângulos, certo? Também é um tipo de paralelepípedo. E esse aqui, que a gente vai estudar mais na próxima aula, que é o cubo. Cubo, ele é um tipo específico de paralelepípedo, certo? Por que é o cubo? É porque todos os lados são iguais, é um tipo específico. Todas as suas arestas, ó, todos os seus lados, eles são iguais. Quando isso ocorrer, a gente chama de cubo, certo? Mas aqui a gente vai ver o cubo, a gente vai ver até mais na frente, certo? O que é mais importante que a gente vai ver hoje são esses dois próximos slides. Como a gente calcular o que é e como calcular a área total de um paralelepípedo e o que é e como calcular volume de um paralelepípedo, certo? Primeira coisa, eu tenho aqui um paralelepípedo, certo? Está aqui essa figura 1, considero um paralelepípedo. Com as 3 dimensões, cuidado, isso aqui é muito importante. Essas dimensões A, que é o comprimento, o B, que é a largura, e o C, que é a altura. Professor, por que o senhor só deu esses 3 lados? E esses outros lados que tem nele? São todos iguais. Por exemplo, se aqui é o comprimento, aqui é o A, aqui, ó,
obrigatoriamente é A, ó. Aqui atrás, obrigatoriamente é A também, e aqui atrás, obrigatoriamente é A também, certo? Por isso que a gente só dá os três. Por exemplo, se aqui é C, aqui também é C, ó. Aqui é C e aqui também é C. Se aqui é B, aqui também é B, ó. São todas as mesmas dimensões, mas o paralelepípedo ele é um sólido tridimensional, 3 dimensões. Comprimento, comumente a gente diz que o comprimento é isso aqui, ó. Isso que eu estou grifando aqui de vermelho, ó. Comprimento. O B, que é o que eu chamo de largura, que é essa dimensão aqui, ó. E o C, que é isso aqui que eu chamo de altura. Ah, professor, se eu chamar o A da altura e o C do comprimento, tem alguma diferença? Tem não. Tem diferença nenhuma não, certo? Que figura é essa daqui do lado, professor? Isso aqui é justamente o que eu fiz naquela parte da pirâmide. É o que nós chamamos de planificar um sólido. Isso aqui gosta de cair até muito no Enem. O que é planificar? É você pegar uma figura geométrica, uma figura tridimensional, e vamos dizer, abrir ela todinha e colocar ela sobre um plano. Isso aqui a gente chama de planificar. Tanto que se você pegar essa figura aqui, ó, que é ela planificada, e eu fechar ela todinha, é como se eu formasse esse paralelepípedo. Pode até pegar, por exemplo, uma caixa de sapato, se você cortar as pontas e abrir ela todinha, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. E depois você sai fechando, ó. Eu pego, por exemplo, esse, levanto, esse outro lado eu levanto, e aqui eu tipo fecho a tampa da caixa, tá entendendo? Então isso aqui chama planificar, certo? Professor, e o que vem a ser área total? Área total é justamente quanto que você, vamos dizer assim, utilizou de material para fazer isso aqui tudinho, ó. Vamos já estar dizendo, total é a área de todas essas faces, das 6 faces que formam um paralelepípedo, certo? Professor, qual é a fórmula que eu uso? Você sempre vai usar essa fórmula. Sempre que eu falar área total de um paralelepípedo, é sempre essa fórmula. Área AT, área total, 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Professor, o que é esse A, B e C? São as dimensões do paralelepípedo. Comprimento, largura e altura. Ah, professor, comecei com o AB. Se eu começar com o AC, pode ser? Pode. 2 vezes AC, mais 2 vezes AB, mais 2 vezes BC. Portanto, você sempre multiplica um com o outro, formando os 3 pares que nós temos. A ordem que você vai multiplicar, aí fica a seu critério, certo? Mas sempre que eu falar em área, nós vamos ver que é sempre essa fórmula. Área, 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Vou fazer o seguinte, antes de eu entrar na ideia de volume, eu vou, essa última questão, eu estou pedindo para você calcular a área e o volume. Eu vou fazer primeiro só a área. A gente pega a ideia bem de área. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse primeiro paralelepípedo, certo? Eu determino a área total e o volume dos paralelepípedos. Eu vou chamar aqui o comprimento, que é 2 centímetros, eu vou chamar de A, comprimento A. Aqui a largura eu vou chamar de B. E aqui a altura eu vou chamar de C. Repetindo, professor, se eu mudar a ordem, vai mudar alguma coisa no cálculo? Não, só vai mudar a ordem dos números, mas o resultado tem que dar o mesmo. Então a área total, ó, é aquela forma, 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes B vezes C. Então, área total vai ficar 2 vezes, quem é o A, que é o comprimento, eu disse que é o 2. Vezes, quem é o B, que é a largura aqui, também é o 2. Mais o outro 2. Professor, sempre é 2? Sempre. Esse 2 ele é da fórmula, certo? Não importa o valor de A, B e C, esse primeiro número sempre é 2. 2 vezes o A, quem é o A? É 2 de novo. Estou só substituindo. Mais o C, que é a altura, que é quem? O 2,5. Aliás, vezes, né? Não é mais não. Vezes o 2,5. Está multiplicando aqui, certo? Mais, última parte, ó. 2 vezes o B. Quem é o B? Está aqui ele. Vezes o C, que quem é?
2,5. Fiz só substituir. Sempre só substituir que fica mais fácil. Então, área total, o que é que eu faço, professor? Primeiro só multiplica. Todas as multiplicações, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,5 fica 10. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,5 também fica 10. Resolveu todas as multiplicações, então agora vamos somar. 8 mais 10, 18. 18 mais 10, 28. Professor, 28 o quê? Unidade de medida. Sempre que eu falar em área, é a mesma unidade do lado ao quadrado. Então, isso aqui eu digo que é 28 centímetros quadrados. Professor, se fosse metros, ficaria 28 metros quadrados. E aí vai, certo? Então, repetindo. Professor, o seu costumo, eu costumo sempre padronizar. Comprimento eu chamo de A, largura de B, altura de C. Mas se você quiser inverter as letras, não tem problema. Pode até os números aqui na ordem dar diferente, mas no final o resultado sempre tem que dar o mesmo. Por exemplo, eu pedi o volume, mas não vou fazer o volume do item A ainda não. Deixa eu primeiro explicar a ideia de volume. Vamos entender primeiro entender a ideia de área, certo? Item B, como é que eu faço essa área total do item B? Ó? Vou repetir a fórmula novamente. Professor, sou sempre obrigado a repetir a fórmula? Não. Eu gosto de repetir a fórmula porque ajuda você até a memorizar, certo? Sempre é 2 vezes o produto dos lados. 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Para essa figura, quem é A, B e C? Novamente, eu vou chamar o A do comprimento, que é o 3. Vou chamar o B da largura, que é 1,5. E eu vou chamar o C da altura, que é 2, certo? Então, a minha área total vai ser o quê? 2 vezes quem é o A? 3. Quem é o B? 1,5. Mais 2 vezes o A, que é o 3. E o C, que é o 2. Mais 2 vezes o B. Quem é o B? 1,5 aqui, ó. Vezes o C, que é o 2. Então, área total. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1,5 fica 9. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Estou resolvendo primeiro só os produtos, ó. Primeiro você tem um produto, o produto ele tem prioridade sobre a soma, né? Mais 2 vezes 1,5, 3. 3 vezes 2, 6. Fazendo essa soma aqui total, 9 mais 12, 21, né? 21 mais 6, 27. Unidade de medida, professor, é área. Então, a área é a mesma unidade do lado, o lado está em centímetros, só que como é área, no caso é ao quadrado. Então, a área total desse paralelepípedo é 27 centímetros quadrados, certo? E no item A deu 28 centímetros quadrados. Então, sempre que eu falar em área, pessoal, você só vai obedecer essa fórmula, nunca muda. Isso aqui é área para um paralelepípedo, e o que é esse A, B e C é o que nós chamamos de dimensões. Comprimento, largura e altura, certo? Então, a parte da área, a gente finaliza aqui. A gente vai entrar aqui na última coisa, que é a parte de volume. Lembrando, a qualquer momento, se surgir dúvida, pessoal, pode pedir, pode perguntar para eu explicar de novo, que eu explico, certo? Primeiro, professor, ideia e definição de volume, certo? Ó, cálculo do volume. O volume de um sólido é a medida da região do espaço limitado por sua superfície. Como assim, professor? Sempre que eu falar volume, é como se fosse aí o que cabe, vamos dizer assim, lembrando, área, eu até disse, área é toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui que está grifado. É o tanto que você precisou, vamos dizer assim, de material para fazer a superfície do sólido, certo? Tudo que é a superfície do sólido está envolvendo a área. Agora, professor, qual é a ideia de volume? Volume, muitas vezes, vem a ideia de capacidade.
Por isso que volume, muitas vezes, está ligado a líquido, certo? É como se fosse o volume de um paralelepípedo, é o que cabe, qual é o espaço que cabe aqui dentro do paralelepípedo. É como se eu pegasse, por exemplo, um exemplo muito clássico de volume. Eu tenho uma caixa d'água. Caixa d'água, geralmente, o formato é um paralelepípedo ou um cubo, às vezes, se tiver as 3 dimensões iguais. Quando eu digo volume, é, por exemplo, quantos litros cabe ali dentro? Capacidade máxima. Isso que é a ideia de volume. Lá mais na frente, nós vamos ver como transformar, por exemplo, metros cúbicos para litro, que é o que nós mais utilizamos, entendeu? Mas você tem que saber que volume é a ideia de capacidade, certo? Isso aqui é importante, ó. E a mesma coisa que eu estava citando ali na área. Se o lado está em decímetros, sempre que eu falar em volume, é a mesma unidade da área, só que volume ele é ao cubo. Então, seria decímetros cúbicos. Se o lado está em centímetros, a gente diz que é centímetros cúbicos. Se está em metros, o volume, no caso, é metros cúbicos. E aí vai, certo? Mas, professor, eu pegando um paralelepípedo, que é esse primeiro que nós estamos estudando, como eu calculo o volume de um paralelepípedo? Volume é até bem mais fácil do que a área, certo? O volume nada mais é do que você multiplicar as 3 dimensões, A vezes B vezes C. Ah, professor, então sempre que eu falar em volume de um paralelepípedo, nada mais é do que eu multiplicar o produto das 3 dimensões? Justamente. Por exemplo, trazendo para essa questão novamente, ó, que eu quero a área, calculei nas duas, e eu quero também um volume, certo? O volume eu vou até mudar a cor da tinta para ficar diferente, certo? Vou botar um preto. Por exemplo, calculei a área para calcular o volume. O volume de um paralelepípedo nada mais é do que eu multiplicar as 3 dimensões, ó. Então, o volume vai ser o quê? Comprimento, que é o 2, vezes largura, que é o 2 também, C, altura, que é o 2,5. Ah, professor, é só multiplicar os 3? Somente isso. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,5, 10. 10 o quê, professor? Qual é a unidade de medida de volume? É a mesma do lado, centímetros, só que como é volume, é sempre ao cubo. Então, a gente diz para esse paralelepípedo que o volume dele é 10 centímetros cúbicos. Professor, isso em litros ficaria o quê? A gente vai ver mais na frente. Quando a gente for estudar cubo, a gente vai ver como a gente converter centímetros cúbicos para litros, que geralmente é o que nós visualizamos melhor, né? Ah, professor, 10 centímetros cúbicos é pouco, mas isso em litro pode ser muito, tá entendendo? A gente tem essa visão em centímetros cúbicos, mas em litros é bem maior, certo? Professor, somente isso? Só. Sempre que eu falar em volume, por isso que eu considero volume mais fácil do que área, certo? Porque volume de um paralelepípedo é só você multiplicar as 3 dimensões. Item B, professor, mesmo esquema. Ó. Volume nada mais é do que as 3 dimensões. A vezes B vezes C. Então, volume A é o 3, vezes o B é o 1,5, e o C, que ele é o 2, certo? Novamente, se eu mudar a ordem, se eu chamar o A, dizer que o A é 1,5, o B é o 2 e o C é 3, professor, não muda nada, certo? Não muda nada com a letra que você vai dizer, não, certo? Você não pode repetir, colocar no lugar errado, certo? Então, 3 vezes 1,5, 4,5, 4,5 vezes 2, fica 9. Unidade de medida é a mesma do lado, centímetros, como é volume, é cubo. Então, a gente disse que isso aqui é 9 centímetros cúbicos, certo? Então, repetindo, falou em área, é essa fórmula, ó. Cadê? Área total. Isso para um paralelepípedo, que é o que nós vamos estudar hoje. Área é essa fórmula. Falou em volume, é essa fórmula. E lembrar, unidade de medida é o mesmo do lado, se for área, quadrado, se for volume, cubo. Professor, se aqui tivesse metros, seria metros quadrados e metros cúbicos. E por aí vai, certo? Para a gente finalizar a aula de hoje, certo? Só essa última questãozinha, uma questão bem contextualizada, uma questão bem boa.
certo? Ó, e a gente finaliza aqui a matéria de hoje. Ó, paralelepípedo retângulo. Considere que é um container, acho que todo mundo sabe o que é como se fosse um formato, a gente tem um formato de um paralelepípedo. É como se fosse, vamos dizer assim, uma caixa de sapato bem grande. Acho que container todo mundo sabe o que é, né? Na imagem tem a forma de um paralelepípedo retângulo, tá aqui, ó. Ele é muito utilizado nas embarcações de navio, para transportar coisa em navio, geralmente coloca nos containers, né? Quando é alguma coisa que não dá para levar em avião, tem mais difícil, aí leva em navio, né? As dimensões, 8 metros de comprimento, certo? Ó, comprimento, por convenção, eu sempre uso isso aqui, ó, 8 metros. 4,5 de largura, eu posso dizer que a largura é isso aqui, ó. 4,5 de largura. E tenho 3 metros de alturas. Alturas é isso aqui, ó. Certo? Aqui é o A, costumo chamar comprimento de A, largura de B e altura de C. Professor, posso mudar? Pode, do jeito que você quiser. Se você quiser chamar altura de A, não tem problema nenhum, certo? Suponha que o Onofre, dono de uma empresa que aluga container, contrate uma pessoa para pintar toda a superfície externa do container. Certo? Ele vai pintar todo o container. Essa pessoa, ela cobra 4,5 para pintar a superfície de metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado, não, já está dando a dica. Metro quadrado. Se é metro quadrado, você já sabe que é metro quadrado, você já sabe que você vai usar a área. Se fosse metros cúbicos, seria o volume, certo? Ele quer saber qual a quantia que a Onofre terá que desembolsar para pagar pelo serviço contratado. O que é que ele quer saber? Ele quer pintar tudo, todo o container, todas as faces do container. Lembrando, se eu abrir o container, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. É como se fosse o seguinte, abrir o container todinho, ó. Então, o que é que eu quero? Ele vai pintar tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui ele vai pintar, que é toda a superfície, vai pintar todinho. Né? O que é isso aqui tudinho, professor? Ora, isso aqui tudinho nada mais é do que a área. Então, o que é que você vai fazer? A primeira coisa, você tem que calcular qual é a área total desse container. É para você saber quanto é que ele vai gastar. Lembrando, ele paga R$ 4,50 por cada metro quadrado. Então, primeiro vamos calcular a área de todo esse container. A área está calculada aqui, ó. A fórmula. Área, 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Lembrando, o A, que é o comprimento, que eu disse aqui, ó, nós vamos chamar de 8. O B, que é a largura, chama de 4,5. E o C, que é a altura, a gente vai chamar de 3. Substituindo, ó, fica 2 vezes A vezes B, estou substituindo, ó, B vezes C, né, 2 vezes, e 2 vezes B, A vezes C, e aqui o B vezes C, certo? Fazendo todo esse cálculo aqui, isso aí fica até para se vocês quiserem tentar, ficou 147, faltou na questão de colocar até a unidade de medida. Unidade do lado, metros, como é área, metros quadrados. O que é isso aqui, professor? A área é 147 metros quadrados. O que é isso? É o valor de toda a área do container. Mas o que é que eu quero saber? Eu quero saber quanto ele vai pagar para pintar tudo isso aqui. Ora, se a área total é 147 metros quadrados, e a cada metros quadrado a pessoa paga quanto? R$ 4,50. Para pintar os 147, vai fazer o quê? Basta multiplicar 147 pelo valor de cada metro quadrado. Fazendo esse produto, 147 multiplicando por 4,50, fica esse valor, R$ 661,50. Ou seja, para o Onofre mandar pintar todo esse container, ele vai gastar R$ 661,50 para pintar os 147 metros quadrados dessa figura, desse container, certo? Então, esse exemplo 1 é um exemplo bem contextualizado, envolvendo a parte da área de paralelepípedo. Para a gente finalizar a aula de hoje, só esse exemplo 2, que é volume, que é bem mais rápido, certo? Vamos calcular o volume desse container de Onofre, certo? Esse daqui mesmo, certo? Lembrando que ele tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 8 metros de comprimento, comprimento por convenção, eu sempre digo que é o A,
4,5 de largura, que por convenção eu digo que é o B, e 3 metros de altura, que por convenção eu digo que é o C. Lembrando, volume de um paralelepípedo, que nós já vimos, é o quê? A vezes B vezes C. Ou seja, o produto das 3 dimensões. Basta eu multiplicar os 3 valores. 8 vezes 4,5 vezes 3. Fazendo esse produto todo, fica 108. Professor, 108 o quê? Unidade de medida. O lado está em metros. Então, fica 108 metros. Como é volume, é o quê? Cubo. Então, fica 108 metros cúbicos. Ó. Logo, o volume do contêiner de Onofre é 108 metros cúbicos. O que é que seria esse volume? Por exemplo, quanto é que cabe, por exemplo, se fosse encher de água, vamos dizer, quanto cabe de água aqui dentro desse contêiner? O volume total é 108 metros cúbicos de água. Ah, professor, é estranho a gente falar água com metros. É meio estranho. Por isso que a gente vai ver mais na frente, na nossa outra aula, como transformar metros cúbicos para litros. Geralmente a água a gente usa mais litros. Tem como fazer uma conversãozinha bem rápida, certo? Mas a gente vai ver um pouco mais na frente quando a gente for estudar cubo, certo? Então, pessoal, de modo geral, o que é importante? Você saber a ideia de área e a fórmula da área, ideia de volume e a fórmula de volume que nós estudamos hoje de um paralelepípedo, certo? Pergunta que eu faço a vocês. Deu para entender essa parte, pessoal? Alguma parte aqui não ficou clara? Foi o que vocês já acharam? Se alguma parte não tiver ficado claro, pode colocar aqui no chat que eu respondo, explico novamente alguma parte, mas o que é que eu pergunto? Deu para entender direitinho a aula? Vou até parar a gravação aqui. André, deu para entender? Show de bola. Deixa eu ver aqui.